vindo pela... Alô, alô. Alô? A evangelização infantil acontece aos domingos, agora às 10 horas da manhã. O nosso plantão de atendimento é às segundas, terças e quintas, a partir das 19h15. Na quarta-feira, a partir da 1h15 da tarde, e domingo, a partir das 9h30 da manhã. Quem quiser passar pelo plantão, é só vir dentro desses horários. Os cursos que nós oferecemos, existe o curso básico de doutrina espírita, que está acontecendo às quintas-feiras, às 19h30. Quem tiver interesse, é só procurar o plantão de atendimento e vamos ter também no plantão mais informações sobre os outros cursos da casa. Nós temos o trabalho de assistência social, onde são entregues cestas básicas às famílias carentes e acontecem sempre no segundo sábado de cada mês. Por volta das 9h30, 10 horas da manhã, todos estão convidados. Quem quiser participar, quem quiser colaborar conosco, trazendo gêneros alimentícios, arroz, feijão, alimentos não perecíveis vão ser bem aceitos. E quem quiser também participar dos trabalhos, é só vir aqui no dia das reuniões. Lembrando que as nossas palestras, são gravadas, podem ser acessadas no site da casa ou podem ser assistidas em tempo real. O site da casa é www.casadocaminhosantana.com.br. Todas as palestras são gravadas, então se alguém quiser rever uma palestra ou assistir uma palestra que não assistiu, é só entrar no site e clicar no dia, vocês vão ter acesso. Queríamos também fazer um convite. Nós vamos estar promovendo uma noite beneficente. É a noite da pizza com bingo. Vai ser no dia 4 de abril, é um sábado, às 20 horas. Então, a nossa Casa do Caminho vai estar junto com a Confraria Vitória Régia, promovendo o bingo pizza beneficente, que irá nos ajudar na compra das cestas básicas, dos alimentos das cestas básicas, enxovais para bebês e distribuição de roupas e cobertores para moradores de rua. Então vai ser um evento conjunto com a confraria, vai ser um evento muito interessante, gostoso, é uma oportunidade de, além de estarmos praticando bem, de nos reunirmos, nos encontrarmos numa noite agradável. Então, o local é no Acre Clube, aqui no Jardim França, temos o endereço aqui, e o convite está saindo a R$30. O convite dá direito a pizza, refrigerante e água à vontade. Então, contamos aí com a presença de todos. Quem quiser adquirir os convites, é só falar com a Sandra ou comigo e com o Mauro. Nós estamos com os convitinhos aí. Vamos deixar o pessoal se acomodar para a gente iniciar a nossa palestra. Isso, podem sentar. Pode vir aqui. Então vamos agora buscando o nosso silêncio interior, buscando entrarmos em sintonia com a paz, com a tranquilidade e com todas as energias boas e positivas que nós vamos percebendo neste local, nessa bendita casa, onde Deus nos dá mais uma vez a oportunidade do reencontro conosco mesmos,
com as pessoas queridas, encarnadas e desencarnadas, que aqui comparecem. Vamos colocando em mente a imagem do nosso querido e amado Jesus, nosso querido amigo, que apenas de lembrar o seu semblante, nós já vamos modificando a nossa posição mental. Lembrando das suas palavras, dos seus exemplos, de tudo aquilo que esse mestre querido nos deixou quando esteve aqui. Das suas palavras de amor, das suas palavras de compreensão, das palavras de união, de igualdade, enfim, lembrando e nos sintonizando com todos esses sentimentos e essas energias, nós vamos nos preparando para mais uma reunião, para mais um encontro, onde iremos aprender um pouco mais, onde iremos rever, revisar nossas ideias, nossos conceitos e nossos pensamentos. E para isso, nós pedimos ao nosso querido Deus e Pai as suas bênçãos, a sua luz, que a sabedoria possa estar presente em nossas mentes, em nossos corações, para que estejamos bastante receptivos às novas palavras, às novas ideias e aos novos conceitos. E nos colocando receptivos, nós abrimos portas e caminhos para a nossa renovação interior. Porque é só a partir dela que nós chegamos, que nós caminhamos em direção ao Pai, na nossa estrada evolutiva. Então, é com esse espírito de recepção, de boa vontade, que nós vamos dar início à palestra do dia. O tema hoje da palestra é No Domínio das Provas, do Livro da Esperança, psicografado por Chico Xavier, do autor espiritual é Emmanuel. E a nossa querida Renata vai expor o tema para a gente essa manhã. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Embaixo. Não vou conseguir. Isso. Aí, obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Como nós já ouvimos, né, o tema hoje é No Domínio das Provas. Então, eu vou pedir licença para fazer a leitura das parábolas aqui deixadas por Jesus, para nós podermos começar a conversar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Jesus, Mateus, capítulo 18, versículo 7. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é a consequência da imperfeição dos homens e que haja por estes a obrigação, e que não haja por esses, a obrigação de praticá-lo. Capítulo 8, versículo 13. Dando início aqui, né, à escrita do livro, quando Jesus, né, deixa para a gente essas parábolas, ele quis dizer, né, sobre os escândalos, que o escândalo é o quê? É o mal. O mal que existe em cada ser humano, que está em evolução, está em desenvolvimento, né? E a história conta, que eu não vou ler toda a história, mas ela conta que um pai, por amor a seu filho, ele privou esse filho da convivência do mundo. Então, desde bebê, né,
primeiras horas de vida, ele foi isolado numa bolha, ficou assim como se fosse uma redoma de vidro, privado de todas as coisas ruins que o mundo pudesse lhe oferecer. Ele não deu oportunidade para essa criança, para ela estudar, brincar, conviver com pessoas diferentes. Ele ficou realmente isolado do mundo. Mudaram-se para uma outra cidade, bem pequenininha, onde, né, as coisas eram bem mais fáceis de acontecer. Só que em um momento da vida, esse menino, já rapaz, já homem feito, sofreu a ausência do pai. O pai precisou ficar ausente. E esta ausência fez com que o menino fosse colocado, né, na jaula dos leões. Um provérbio aí dizendo, porque ele tinha sido privado de viver naquele mundo normal, que é o nosso do dia a dia. E ele, de repente, se viu colocado diante de todas as dificuldades da vida. E ele não sabia como lidar. Então, quer dizer, o pai, por amor ao filho, optou, né, fez esta escolha para que o filho ficasse longe de todos os problemas do mundo. E que, erroneamente, achando que assim o filho fosse ser feliz. Mas não foi isso que aconteceu, porque nós não temos como evoluir se nós não formos colocados à prova. Então, nós estamos neste mundo para sermos colocados à prova, sim. E é por isso que o sofrimento existe, né? Se não existisse, ninguém conseguiria evoluir, tá? Aqui eu escrevi algumas coisinhas para a gente poder conversar um pouco, tá? Então, por exemplo, ter domínio de um assunto é ter o quê? Conhecimento pleno, é ter autoridade, é ter entendimento. Então, no domínio das provas, será que nós estamos preparados para dominar todas as provas que nos são colocadas no dia a dia? Ainda não. Mas seremos, né? Nós já estamos num mundo de provas e expiações, que está se preparando para ser um mundo de regeneração. Mas nós já vivemos no mundo primitivo. As provas, vamos entender primeiro. Provas, elas são o quê? Os degraus da escada, né, desta evolução, que nós precisamos alcançar a perfeição. Então, nós vamos alcançar isso através do quê? Através das reencarnações. A expiação, elas são os meios pelos quais nós corrigimos os erros de existências passadas ao subir esses degraus da evolução, né? Então, por isso que o planeta Terra é denominado planeta de provas e expiações. Só que tem um detalhe, né? Quem está em prova não reclama nunca. E quem está em expiação reclama sempre. Então, vamos parar para pensar aí se nós estamos reclamando sempre ou não reclamando nunca, ou se a gente reclama às vezes não reclama, há uma mistura aí, né? A Terra, gente, ela não é o único planeta habitado. Eu me lembro quando eu era menina, e a minha mãe, nas poucas oportunidades, né, que nós tínhamos de ficar juntas à noite, porque ela trabalhava à noite também, ela olhava para o céu e falava assim: filha, você acha que existe vida só aqui na Terra? Aí eu falava que não, né? Porque cada pontinho daquele que a gente via, tão assim mínimo, né, iluminado lá no céu, mostrava para a gente que o universo era muito maior do que só aquela cidade tão pequenininha que eu morava. Que o poder assim de Deus, né, a magnitude dele mostrava para a gente que, e mostra, né, lógico até hoje, que não é só isso, que nós não somos só essa matéria, só essa roupagem, né, que nós apresentamos nesta encarnação. Então, a Terra não é o único planeta habitado, tá? Ela já foi um mundo primitivo, passou para o mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo hoje e está se preparando para o mundo de regeneração, sim. Quando há essa mudança, né, nos planetas, de mundos, propriamente dizendo, assim, para caracterização, então, por exemplo, os espíritos que habitam aquele planeta, aquele determinado planeta, eles precisam, se eles não estão se encaixando dentro dos moldes deste planeta, eles precisam ser convidados a se retirar, então eles vão para outros, ou inferiores ou superiores, mas eles precisam mudar de lugar, né?
Os espíritos, gente, eles são criados por Deus simples e ignorantes. Todos nós fomos criados assim. Aí nós começamos a perguntar e falamos assim, tá bom, então como é que ele adquiriu esta coisa de praticar o mal? Já que a parábola fala do escândalo, né, que é o mal. Então, como é que esse espírito que foi criado simples e ignorante começou a adquirir esta vontade de praticar o mal? Ele foi vivenciando, né, na sua simplicidade, ele começou a desenvolver as suas primeiras experiências. Então, ele ia repetindo, e na maioria das vezes eram erros. Ele repetia e não conseguia acertar aquilo. E aí ele começou a descobrir o que dava prazer para ele e o que não dava. Então é lógico, né, gente, se nós formos pensar, cada um de nós aí, é muito melhor a gente vivenciar uma coisa que nos dá prazer, nos é cômodo, né, do que algo que nos aborreça, nos dê preocupação, certo? Então essas coisinhas mínimas do dia a dia foram fazendo com que aqueles chamados débitos fossem sendo adquiridos, né? Eles não tinham dentro deles assim esta inteligência ainda, porque eles eram simples e ignorantes, mas eles tinham a divindade, porque se eles foram criados por Deus, né, esses primeiros espíritos aí, foram criados simples e ignorantes, eles tinham algo de bom, lógico, né, porque eles foram criados para fazer o bem, né, para poder dar uma parcela de contribuição para todo esse nosso universo. Não vamos só deixar a Terra no lugar, não, para o universo como um todo. Então, cada um tem a sua parcela de contribuição. Eu, outro dia, ouvi na televisão uma pessoa, assim, né, renomada aí da mídia, dizendo uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse, assim, que agradece as coisas ruins que acontecem, agradece os bandidos, as pessoas que não agem de maneira correta. E esse agradecimento vem porque ele sabe que ele não está envolvido neste meio, que ele não pertence àquela classe, então, e que ele consegue aprender com tudo aquilo que é produzido de ruim, de mal, que ele tira proveito disso. Eu achei muito interessante, né? Aqui, gente, uma outra coisa, por exemplo, o menino, voltando à história lá do livro, né, que o pai deixa o menino fora do convívio do mundo, ele precisava ter aprendido muitas coisas. Nós aprendemos, o nosso aprendizado ele é constante, nós aprendemos no dia a dia com cada pessoa que esbarra com a gente na vida. E nós temos que saber primeiro, por exemplo, que o nosso primeiro aprendizado está na família. Nós não constituímos uma família por acaso. Tudo isso foi combinado, tudo isso foi muitas vezes implorado por nós. Eu quero nascer nessa família, eu quero que fulano seja meu filho, eu preciso que ciclano seja meu marido, minha esposa. Só que nós passamos pelo véu do esquecimento, graças a Deus, né? Senão nós poderíamos ver aí coisas que nós fizemos no nosso passado e que não foram tão boas assim. Porque se nós estamos aqui, nós não somos bonzinhos, né? Estamos caminhando para evoluir, para lapidar esse diamante, essa pedra bruta. Já conseguimos muitas coisas, com certeza. Isso todos nós, tá? Eu gostaria, assim, que vocês nunca ficassem naquela de pensar, então eu sou o pior ser do mundo. Não, não é. Porque eu acho que todas as pessoas têm o seu valor, todas as pessoas têm seus méritos, todos estão num caminho de evolução. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos. É como o caminhar, né? Ninguém, embora somos todos humanos, né, mesmo sendo assim pessoas saudáveis, se nós colocarmos duas pessoas andando, 2, 3, 4, um grupo de pessoas, nós vamos perceber que o caminhar de cada um é diferente. Os dedos das mãos são diferentes. Os filhos, quem tem mais de um, eu não tenho, eu tenho um só, mas quem tem mais de um filho é o mesmo pai e a mesma mãe, criam do mesmo jeito, da mesma maneira, e eles são diferentes. Então, este caminhar, esta evolução, esta trilha, ela vai nos levar a um lugar bom, mas também nós não podemos só sentar, cruzar os braços e falar assim, tá legal, eu vou evoluir. A moça lá no centro falou que eu estou evoluindo, então eu vou evoluir, fica lá de braços cruzados, sem fazer nada. Não é bem assim. Nós precisamos aprender
nós precisamos modificar as nossas ações, os nossos atos. Muitas vezes nós modificamos para pior, viu, gente? Às vezes bate assim uma certa revolta, algo que não condiz com aquilo que a gente pensava antes, mas vale a pena voltar atrás e ver. Fala assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? É isso que eu quero para mim? Né? E o pai daquele menino que o privou de tudo isso, deixou com que ele tivesse apenas o convívio da família, mas se nós pararmos para ler a história, no começo, total, assim, na íntegra, nós vamos ver que ele diz assim, para evitar acidentes climáticos indesejáveis, descansaria exclusivamente na estufa durante a fase do berço. E posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes, mal terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna a empolgá-lo de mimos. Então, quer dizer, ele mostra para a gente que o menino só tinha convivência com aquela figura paterna. Que a mãe nem apareceu, né, na história, não haviam irmãos. Então, nem esse convívio familiar ele teve oportunidade de compartilhar com as pessoas. E sofreu muito quando foi colocado à prova, tendo que viver num lugar comum, com pessoas comuns, no mundo comum, né? Então, ele precisava ter aprendido a conviver com pessoas diferentes, a ter hábito e manter pensamentos puros e elevados, a conhecer e evitar os vícios e a perversidade, a cultivar o estudo e o trabalho honesto, a fazer o bem sem ostentação e com prazer, a ter alegria, viver com simplicidade e amar os semelhantes. Então, isto foi retirado da vida dessa criança, ele foi privado destas coisas também. Então, nós não podemos, isso agora, enquanto pais, enquanto mães, nós não podemos fazer com que o caminho dos nossos filhos seja cerceado só por coisas boas. Não dá para fazer isso. Ele encontra uma pedrinha no caminho. Não, espera um pouquinho, vai lá, tira a pedra. Dá mais alguns passos. Para. Gente, não dá. Se você pegar uma criança pequena e não começar a mostrar para ela que ela tem que ter independência, quando ela chega com 10, 11 anos, ela ainda quer comida na boca. Ela quer que você a vista, que você dê banho nela. Então, nós precisamos mudar um pouquinho esse conceito. Nós estamos vivendo uma fase aí, né, na nossa vida, que é a adultescência. Os adolescentes, eles não querem ser adultos. Eles não querem, tanto que os homens se casam cada vez mais tarde, as mulheres também, elas querem primeiro... O Mauro já não gostou disso. Elas querem primeiro adquirir a sua independência financeira, para depois pensar em ter filho. Aí vão ter filho com 40, 45 anos. Olha a mudança que houve. Há 30, 40 anos, o que acontecia? As mulheres se casavam super cedo, tudo bem que era um casamento arranjados, né, aquela coisa imposta, mas elas casavam-se cedo. A minha mãe conta que a avó dela casou com 13 anos e o marido tinha 15. E ele voltava da roça, moravam na fazenda, ele voltava da roça e ele queria almoço e ela estava em cima da árvore brincando de boneca. Com 13 anos, né? Então, quer dizer, nem tanto ao céu, né, nem tanto ao mar. Mas nós precisamos aí encontrar um meio termo, porque esses meninos hoje não amadurecem. Eu sou professora, tenho uma turma de alunos com 16, 17, até 18 anos. Gente, eles são bebês. Bebês. Um ou outro já sabe com firmeza o que quer ser, qual profissão seguir, mostra uma certa responsabilidade, tem organização. Os outros, 90%? Não. E se nós formos olhar, esse erro, os pais têm uma parcela de culpa, né? Porque nós acabamos facilitando demais a vida deles, demais. Eu não sei se nós trazemos assim guardado aquilo que nós passamos, né? Aquelas coisas mais difíceis. Nós pegamos o início daquela geração em que as mães foram trabalhar fora, né? Então, a ausência da mãe em casa, ela contribuiu muito para esse mundo que nós vivemos hoje. Muito. Porque aí nós ficamos na mão da creche, da escola,
da empregada, da babá, de uma tia chata, rabugenta, da avó que não tinha mais tanta paciência. E aí somos nós, né? Essa geração somos nós. E para não passar por isso, e nós também trabalhamos fora, né? Nós também somos ausentes, nós acabamos facilitando demais a vida dos nossos filhos. Então nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado, de repente começar a dar um pouco de responsabilidade a mais. Sabe, aquela coisa de falar, mas São Paulo é tão perigoso, é uma cidade tão perigosa. Eu vou levar, eu vou buscar, eu não quero que atravesse a rua, eu não quero que pegue ônibus sozinho, eu não quero... Tudo bem, a gente pode fazer isso sim, mas até a página 2, depois não dá mais. Porque senão teu filho depois está aí com 18, 20 anos e não consegue tomar um metrô, não sabe as linhas de ônibus, ele não consegue se virar. Arranja um emprego do outro lado da cidade, você tem que levar e buscar? Não dá, né? Então, voltando aqui, gente, a parábola do escândalo é a parábola que Jesus fala para a gente, né, sobre o mal. Então, esse escândalo é o mal. Os homens, né, que habitam a terra, eles são inclinados a fazerem o mal, e as árvores más, elas dão o quê? Maus frutos. Então, nós temos que cortar o mal pela raiz, né? Sabe esse provérbio que fala muito? Cortar o mal pela raiz. O que seria cortar o mal pela raiz? Você procurar, nas mínimas coisas, modificar este seu hábito. Porque o fazer mal, o ser humano é engraçado, ele pensa que assim, ele não tem o porquê passar por determinada prova, ele não faz mal para ninguém, mas e o bem, ele faz? Qual é a diferença de fazer o mal e fazer o bem? Praticar o mal e praticar o bem? Praticar o mal é só ir lá e matar uma pessoa? Ou atropelar alguém e não prestar socorro, fazer essas coisas horrendas que a gente, né, vê na mídia? Não. O fazer o mal é você estar esperando o elevador, você vê que vem uma pessoa para tomar o elevador com você, e você abre a porta e fecha rapidinho e sobe. E deixa a pessoa plantada lá esperando. Fazer o mal é não dar bom dia para uma pessoa com um sorriso estampado no rosto. Ela tem culpa que você está com um saldo negativo no banco, que você brigou com seu marido, com a sua esposa, que teu cachorro está doente. Ninguém tem culpa de nada. Então, por que a gente precisa se mostrar carrancudo, infeliz, chato, rabugento? É tão mais fácil ser feliz, é tão mais fácil sorrir do que chorar. Tem um estudo científico que diz que o choro, ele provoca rugas, o riso não. Tá? Então, vamos sorrir mais, dar bom dia para as pessoas com vontade, né? Os meus amigos brincam, falam que eu dou bom dia até para cachorro na rua, né? Mas, gente, isso é tão gostoso, você fazer amigos. Nossa, eu estou tão feliz que os meus amigos vieram me ver aí hoje, falando. Não, eles respondem, Mauro, eu entendo, mas tem uns que são mal criados. Existem cachorros mal criados, né? Então, é tão simples, gente, você, assim, procurar não praticar o mal, mas nos pequenos gestos do dia a dia. Nós, donas de casa, né, pessoas que trabalham aí, fora e dentro de casa, custa, enquanto você está preparando o alimento da sua família, fazer aquilo com amor? Custa. Você colocar os elementos ali materiais e também uma pitadinha de amor ali dentro? Ter gosto em servir aquilo é muito melhor do que falar assim, porcaria, tem que fazer essa janta de novo, que coisa, só querem comer, fazer ninguém quer. Não é verdade? Aí, lógico que cabe, né, as pessoas que estão ali na sua casa também te ajudarem. Então, vamos colocar a mesa. Poxa, a mãe está fazendo a comida? Vamos colocar a mesa, vamos ajudar a retirar a mesa, lavar uma louça de vez em quando, não cai a mão de filho nenhum, não, de marido também não, né? E enquanto você não está bem, se você prepara um alimento não estando bem, gente, o bolo desanda, a comida não fica boa, dá dor de barriga em quem come, é uma coisa impressionante, né? Uma outra parábola aqui que eu peguei para nós olharmos um pouquinho é a parábola da figueira seca, né? Que quando Jesus, caminhando lá com os apóstolos, né? Avistou a figueira, estava todo mundo com fome, eles foram até lá e chegando lá não tinha fruto nenhum, só tinham folhas secas, né? E no outro dia eles passaram pelo mesmo lugar e a figueira estava totalmente morta, seca mesmo.
Primeiro, que ele não amaldiçoou a figueira, como está escrito, não é isso. Imagine que Jesus ia amaldiçoar alguma coisa, né? Ninguém conseguiu ler assim nas entrelinhas desta parábola, né? Esta parábola, ele quis mostrar para a gente o seguinte, que a aparência, só o externo, ele não vale muito, não. Porque a figueira estava lá, ela tinha folhas, mas ela não tinha frutos, ela não tinha nada para oferecer. Então, por que ela tinha que existir, tinha que estar ali? Não é verdade? Então, fazendo uma comparação com os seres humanos, com as pessoas, a figueira representaria as pessoas que só têm aparência de boas, aparência de fazerem o bem, mas elas não produzem nada de bom. São aquelas pessoas, gente, que têm o poder nas mãos de ajudar o semelhante e nada fazem, passam uma existência inteirinha sem produzir nada. Ou são aquelas que têm uma fala mansa. Nossa, quando estão assim, né, falando em público ou com as pessoas, passam aquela imagem de pessoas boníssimas, né? Mas não é nada daquilo. É aquele ditado que fala, né, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É a mesma coisa. Então, quer dizer, é só um verniz, é só uma roupagem falsa. Então, não custa nada. Mas eu não consigo ser assim. Eu não consigo ser bom o tempo inteiro. Mas quem está pedindo para ser bom o tempo inteiro? Se nós fôssemos bons o tempo inteiro, se fizéssemos só o bem o tempo inteiro, nós não estaríamos nesse mundo. Não falei há pouco que é um mundo de provas e expiações? Então, o que a gente iria estar fazendo aqui? Nós estamos aprendendo, em aprendizado constante. Então, vamos subir esses degrauzinhos aí da evolução de maneira melhor, né? E todo mundo é capaz. Para terminar, eu queria dizer o seguinte. É preciso ter fé. Acreditar que a dor neste planeta é um remédio abençoado. Quem não sofre não é privilegiado, gente, porque nós só vamos aprender através da dor. Se bem compreendida, ela é aceita e é um prenúncio da cura. Jesus disse, vós conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, gente, é o Evangelho. A libertação é o entendimento do domínio das nossas provas. Nós sabemos por que sofremos. Nós não somos enganados em hora nenhuma. Nós podemos ter aquele esquecimento, mas se nós estamos passando por isso, é porque nós merecemos sim. E às vezes imploramos para passar por determinadas provas, mas nós esquecemos. E aí nós vamos fazer tudo ao contrário e jogar tudo fora? Não dá, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu não tenho a competência, né, dos grandes iluminadores, dos grandes oradores, mas eu queria oferecer com carinho, né, essas minhas palavras, deixar aqui gravado para vocês isso, e oferecer alguns fósforos. E eu vou ficar muito feliz e compensada se vocês puderem aproveitar esses fósforos para acender o Cristo que existe em vocês e para que vocês tornem-se a cada dia pessoas melhores, pessoas mais bondosas, que vocês despertem tudo de bom que existe em cada um de vocês, né? Para que isso seja revertido em favor de uma existência muito mais tranquila, com muita paz, com alegria, procurando ver nos pequenos problemas as grandes soluções, tá? Agradeço a oportunidade, mais uma vez, fiquem com Deus. Então, agora chegou a hora de todos participarem, né, da reunião, com perguntas, colocações. Quem quiser participar, é só levantar. Já tenho uma pergunta. Isso. Isso. Isso, evoluindo. Isso. Não, porque assim, depende do tipo de prova que cada um vai passar. Então, por exemplo, imagine uma família em que um casal, né, perfeito, se uniu e concebeu um filho, e esse filho nasce
com o físico perfeito. Tá? Então, nasce uma criança completamente dependente de cuidados do pai, da mãe, né? Aquele transtorno todo que nós sabemos, transtorno entre aspas, para a família toda. Então, quem é que está sofrendo aí? Se nós pararmos para pensar, você vai falar assim, poxa vida, mas essa mãe não merecia ter um filho assim. Por que esse filho nasceu imperfeito? E ela mesma, em prova, falar assim, mas por que o meu filho não é perfeito, da minha amiga, da minha prima, que é uma pessoa muito pior do que eu, tem um filho perfeito? Então, aí, nós podemos ver o seguinte, quem muitas vezes está em evolução é essa mãe. E essa criança que veio ao mundo privada de todas aquelas perfeições da matéria física, por exemplo, ela se predispôs a vir para ajudar esta mãe a mudar o pensamento dela, a mudar o jeito de agir, a ter paciência, a ter vontade, entendeu? Então, não é só você que precisa ter isso. Eu entendi onde você quis chegar. Então, quer dizer, por que eu tenho que fazer tudo certo e o meu marido, meu primo, meu filho não fazem? Cada um tem que ter a sua parcela de evolução. Cada um vai evoluir à sua maneira. Existem pessoas que, além de não conseguirem evoluir numa encarnação, desperdiçar essa encarnação, elas acabam adquirindo mais débito ainda. Por quê? Porque elas não fizeram nada, ficaram estagnadas. Muitas vezes as pessoas que estão no seu lar precisariam contribuir para que você evoluísse mais depressa. E eles não fazem isso, então eles estão adquirindo débito. Eles não estão preparados para isso. Muitas vezes eles esqueceram que concordaram em vir para poder te ajudar, a vir para poder contribuir com você com alguma coisa. Então nada acontece por acaso. Tudo está assim, arranjado, tudo está colocado no seu devido lugar. É que nós ainda não temos entendimento suficiente para poder ter esta visão, sabe? Quando nós vemos assim grandes tragédias, né? E a mídia fica explorando aquilo, aquela coisa toda. Então, quer dizer, ao invés de nós, seres em evolução, fazermos uma prece para que a família daquelas pessoas que estejam sofrendo fiquem bem, nós ficamos alimentando aquilo. Então você vai para o trabalho e fica, você está vendo? Porque o pai que não sei o que lá, porque o filho. Então isso daí também é você agir em desacordo com a sua evolução. Porque isso daí vai acrescentar alguma coisa? Nada. Não acrescenta nada. Então, dentro da família, procurar fazer isso. E você tocou num assunto que é muito importante. Então, assim, como o lugar mais difícil para a gente evoluir está dentro do lar, nós precisamos usar alguns artifícios para que a coisa se torne fácil. Um deles é fazer o evangelho no lar. Então, você precisa fazer o evangelho no lar, todos façam, por favor, para poder higienizar o seu ambiente dentro da sua casa, o seu lar, para você poder ter ali somente boas vibrações, pensamentos bons, para que aqueles elos que vão se formando de pensamentos negativos, de coisas ruins, acabem se quebrando, se rompendo. E você vai se sentindo muito melhor. E, além de tudo, você dá a oportunidade, porque é um estudo do Evangelho no lar. Não é abrir o Evangelho em alguma página aleatória e fazer a leitura. É estudar do começo ao final. Então, você dá oportunidade para espíritos que não são tão evoluídos e que já estão desencarnados e que precisam do aparelho fonador de alguém, ou seja, precisam ouvir, eles ainda não têm a oportunidade de ler os pensamentos, de entender o seu pensamento. Então, não adianta fazer a leitura silenciosa. Eles precisam de alguém que fale, precisam ouvir essas palavras para poderem evoluir também, para poderem sair do lugar onde eles estão, poderem ser socorridos, ajudados e etc. Tá? Mais alguém? Uhum. Máximos. Não. Não. Outro. Tá ligado? O outro. Exatamente. Ou é aquele que vai nos ajudar, nos apoiar. Uhum. E se vivêssemos isolados, Nós não evoluiríamos. Não. Porque é o que ela disse, por exemplo, por que ela tem que evoluir e o outro não? Mas o outro, às vezes, é colocado só como ela falou, como instrumento. Então, ele, às vezes, a sua prova é passar por cima daquilo, é falar assim, bom, tudo bem, ele não está fazendo a parte dele, não tem problema, eu estou fazendo a minha. Mais ou menos isso, né? Mais alguém?
Uhum. Sabe, enquanto você diz. Continua. Uhum. É. Sonho. Os 18. Um convívio mais próximo, né? E tudo mais. E que por mais que você tenha pedido, querido passar, realmente passou acima dos 40, o que também é benéfico, sob vários pontos de vista. Então, o que eu continuo é o seguinte. Muitas vezes, você pede, não recebe como você queria, porque não é aquele momento. Então, é muito legal você parar para pensar entre essa linha tênue do seu livre-arbítrio, você faz, você afirma, e ao mesmo tempo você vai dando, porque a espiritualidade você vai até que ponto, fazendo do espaço que nós ponto isso não é propício para por mais tempo para trazer para os outros a contraponto, né? Toda uma questão de violência, questão de anulação, de negatividade, porque as pessoas cada vez mais vão esquecendo as crianças que têm dentro de si, né? Então esse choque, sabe, essa coisa, até que ponto a gente pode perceber essa linha tênue que existe entre a vontade da espiritualidade, a sua pré-determinação e o que de fato você tem poder ou não de escolher aqui. Uhum. Então, porque é interessante isso que você colocou, porque assim, nós rodamos e voltamos naquela mesma coisa que nada vai acontecer ao acaso, né? Então, por exemplo, se ainda há isto, né? Se nós estamos caminhando, se o mundo passou por essa transformação toda e está ainda em transformação, então tem uma razão de ser, né? Tem uma... Por exemplo, eu ouço muito, né, as pessoas falando, o homem está acabando com o planeta, nós vamos ficar sem água, tal. Mas será que a providência divina irá deixar com que isso tudo ocorra? Então, quer dizer, por que sempre nós buscamos soluções? Né? Então, não tem o dedinho, né, de Deus aí mostrando para a gente que, quer dizer, houve essa devastação, houve esse processo inverso por conta da evolução, da tecnologia, mas nós não estamos revertendo o processo, lógico que lentamente, porque não dá, né, para você repor os recursos naturais assim num passe de mágica, mas as coisas vão acontecendo sim. Então é o que você disse, quer dizer, o livre-arbítrio das pessoas é algo muito importante, porque de repente você tem uma prova a ser cumprida e você deveria seguir pelo caminho da direita, mas você opta pelo caminho da esquerda. Então, você mudou completamente a sua trajetória. E mudando a sua trajetória, não é necessariamente dito que a sua existência esteja perdida. Tá? Você, caminhando pelo lado da esquerda, você acabou fazendo coisas também, realizando coisas também. Com os nossos jovens que eu citei, não que eles não sejam pessoas evoluídas, gente, eles são brilhantes, né? Mas eles estão, assim, adormecidos para algumas coisas que na nossa época nós não estávamos. Então, mas isso não deve ter uma razão de ser? Não tem um motivo? Tá? Permite, Renata, dar a palavra para ela falar? E aí depois tem mais uma ali. Então, o extremo da gente ser uma natureza feita de forma autoritária, que foi mais para trás, e agora a gente passa a mão na cabeça do filho e deixar ele imaturo. Então, esse é um processo que a gente tem que ir nos extremos para poder chegar no meio termo. Exatamente. Então, não é que isso é bom para os jovens, eu acho que não é. Uhum. É que nós estamos, para a gente
Nós temos dificuldades de impor limites para eles. A dificuldade nossa é essa. Exatamente. A gente fica muito perdido. Não vou fazer isso, não, porque se eu não fizer, como que vai ser? Eu não sou uma boa mãe, não sei o quê. E no fim, isso prejudica. Eu acho que prejudica os jovens. Mas nós vamos chegar no meio termo. Com certeza, com certeza. Tem mais uma ali, ó. A Kátia. Olha lá. Ela já tinha pedido antes. Aí depois ele, aí o Mauro e passa a régua, hein? Senão. Fala. Serviço, trabalho escravo. Isso aí ela ouviu no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, mas aí você lembrou de falar para ela, por exemplo, que não é uma obrigação, é uma contribuição, é um auxílio que ela vai dar para você, porque não custa nada para ela esse auxílio, porque você é a mãe, você faz muitas coisas por ela e que também para ela é um aprendizado, porque nós precisamos aprender as coisas experimentando. Não adianta nada você falar, não, minha filha nunca vai lavar um copo. Tá, ela chega numa certa idade, precisa morar sozinha, ela vai fazer o quê? Só usar copo descartável. Porque ela não sabe lavar, então ela vai encher o planeta de copo de plástico. Né? Gente, nós precisamos ver isso. E isso com os meninos também. A visão mudou muito. O Mauro de novo, né? A visão mudou muito. Eu não concordo com as mães que ainda têm aquela mentalidade que o filho homem não pode ajudar a fazer nada. Que isso? Ele é um ser humano, ele precisa aprender a se organizar, ele precisa aprender a fazer as coisas. Não pode ser igual uma geração que não sabe fritar um ovo, fazer um miojo. Você entendeu? Não sabe arrumar. São espíritos evoluindo em todas as coisas, gente. Entendeu? Nós não podemos deixar essa meninada aí dominar, não. É a imposição do limite que ela falou. Então, quer dizer, não é o trabalho escravo, não. Pode chegar e falar, ó, filha, não é trabalho escravo. É uma contribuição. E isso do marido também, as esposas já têm que fazer, né, gente? Agora, o marido dá uma contribuição ligeira, não custa. Né? Pensem nisso. Pois não, querido. Ah, com certeza. Exatamente. Exatamente. Uhum. Eram atrocidades, né? Uhum, é verdade. E também, assim, você falando isso, me veio à mente uma coisa, que se nós pararmos para pensar, as crianças que nascem hoje, tá, os bebês de hoje, eles são completamente diferentes dos outros bebês. Muito diferentes. Por quê? Dos bebês de 20 anos atrás. A criança hoje, gente, ela já nasce pronta. Antes a criança precisava ficar enroladinha naquele canudinho, né, para ficar durinha, para a coluna ficar bonitinha, o pescoço era mole, demorava para abrir o olho. Hoje não, o bichinho nasce de olho aberto, pescocinho duro, com 2, 3 dias ele vira no berço, se bobear. Então, isso já não é um estágio de evolução. Então, quer dizer, se a matéria já evoluiu a esse ponto, imagina o espírito que habitou aquela matéria, né, que está ali dentro daquele corpo. Então, vamos ver pelo lado positivo, sim. O que o Mauro ia falar? Boa noite, acabou? Então tá.
Ô, seu Lourenço. Aham. A palestra, as considerações, tudo. Então, Exatamente. Falou tudo. Muito obrigada. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Renata. Então vamos dar continuidade à nossa reunião. Eu vou chamar o Mauro para fazer as vibrações e a prece final. Como é bom, né, podermos ser saciados numa manhã de domingo, logo cedo, com entusiasmo. É gostoso poder sorrir, é gostoso poder olhar para o lado e se sentir amado. E é nesta emoção, nesta satisfação, nesse calor humano, é que, nesse exato momento, todos nós, aqueles que se sentirem melhor cerrando seus olhos físicos, que assim o façam. Aqueles que preferem ficar de olhos abertos para uma maior contemplação, tanto faz. O importante é que aquilo que nós iremos emanar agora, do fundo de nossa alma, do fundo de nosso ser, essa forma pensamento que atinge, alcança lugares muito longes, lugares que nós, enquanto matéria, não temos coragens de ir. Então vamos, nesse momento, pedir amparo e proteção a todos aqueles nossos irmãos queridos que, por um momento de desatino, por um momento de desespero, cerceou a sua própria existência e se encontram nesse exato instante conturbados em vales sombrios à procura de uma luz. Que esta luz, então, com a força do nosso pensamento, possa brilhar com mais intensidade ao lado desses nossos irmãos queridos e que eles sintam o calor e a energia deste nosso amor para terem forças necessárias para se reerguerem. Assim como a todos esses que nós conhecemos, que se encontram perdidos, desamparados, entregues a toda e qualquer espécie de vício, seja o álcool, seja o tabaco, seja as drogas, e por que não dizer o vício do sexo. Que essas criaturas que se encontram enfraquecidas possam receber de nós o amparo, a compreensão e a força para sair, deixar e acreditar que são capazes de vencer. Para aquela pessoa que nós sabemos, que conhecemos estar num momento delicado em sua existência terrena, que ela tenha a coragem de seguir adiante, aceitando não passivamente, mas aceitando com determinação as provas que a providência lhe coloca nesse dia a dia. Por nós mesmos, que possamos ter uma semana que se inicia de muito trabalho, de muita energia, de muita dedicação e carinho ao próximo. Pai amado, Jesus, nosso irmão de todas as horas, amigos protetores que está conosco a cada instante, a cada momento de nossa vida. Dai-nos a coragem para seguirmos adiante. Dai-nos a sabedoria para distinguir o certo e o errado. E que tenhamos, Senhor, a galhardia de seguir em frente, levando adiante as suas palavras de vida eterna, fonte viva de sabedoria, de bondade e de luz. Fazendo de nós instrumentos de sua paz, ó Mestre querido, e que possamos sermos luzes aonde caminharmos.
agora e sempre, cumprindo a tua e não a nossa vontade. Que assim seja.